Olá, boa tarde. Oi, Joyce. Oi, Dani. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Vou falar um pouquinho aí do autismo. Só me manda um ok se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo certinho. Boa tarde, boa tarde. Só manda um ok, gente. Vocês estão vindo aí, Joyce? Tudo bom? Ai, que bom. Bom, sejam todos bem-vindos à live de hoje aqui pelo CIESP. Vou falar sobre o transtorno do espectro autista, as estratégias durante a pandemia. Antes de iniciar essa live, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabiola Dobrilovic, eu sou neuropsicopedagoga clínica com especialização em saúde mental e educação inclusiva. Atendo em consultório há 12 anos já, fazendo avaliação, intervenção, todo esse processo de transtornos, dificuldades. Atuo também dentro de escola, sou orientadora educacional de Fundamental 2 Ensino Médio, sou palestrante aqui do CIESP há 12 anos também, né? E aí o tema de hoje, né, da live aí, vou falar um pouquinho do transtorno do espectro autista e vou falar um pouquinho também de estratégias durante a pandemia, estratégias envolvendo as aulas remotas, estratégias que vocês podem estar fazendo de repente dentro de casa também, tá? Vocês fiquem à vontade, vocês vão me perguntando, vamos interagir bastante aí também. Então, como a gente vai falar, né, do TEA, né, do transtorno aí do espectro autista. Então, o que seria o transtorno do espectro autista? Então, ele é um complexo grupo de desordens neurocomportamentais e o TEA, ele está classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, os sinais e os sintomas na infância é que prejudicam o desenvolvimento e trazem prejuízos. É importante a gente entender, né, do transtorno, que os sintomas, os sinais, eles aparecem desde lá quando eles são bebês, né? Então, assim, quais são os sintomas mais comuns, né, do autismo, digamos assim? Então, a comunicação, a interação social, o comportamento repetitivo e restrito. E é super importante um diagnóstico precoce para a gente também utilizar uma intervenção precoce. Desde bebê, eles já apresentam alguns sinais. Então, por exemplo, alteração do sono, o foco de atenção. Então, quando você coloca móveis de berço, né, a criança que tem, né, o autismo, o bebê, ele não foca no móvel. Quando você faz aquela brincadeira do achou, né, então você coloca, oi Regina, boa tarde. Quando você coloca, por exemplo, o paninho no rosto e tira, então faz aquela brincadeira do achou, a gente percebe que o bebê, ele não consegue, ele não interage com você, né? Então ele tem movimentos estereotipados. Então isso é muito comum também. Quando a mãe vai, por exemplo, amamentar o bebê, né, ela percebe que ele não interage com ela, então ele não olha, às vezes ele dá aquela risadinha. Então é super importante, assim, desde bebê a gente está observando. No berçário, por exemplo, né, onde eu trabalho, vai do berçário até o ensino médio. Então, outro dia, eu trabalho com os maiores, né, eu trabalho com o ensino médio, mas outro dia me chamaram, né, para dar uma olhadinha num bebê de 1 ano e 2 meses, que estava com algumas características, né, parecidas aí com o do autismo.
então não interagia, aquela brincadeira do achou, chocalhos, né? Também quando você faz a brincadeira do chocalho, a criança também não olhava. Então eu comecei a fazer algumas brincadeiras com ela, com som. Ela olhava, por exemplo, pelo lado direito quando eu mexia, e no lado esquerdo ela não olhava. Então a gente, né, comentou com a família que de repente poderia ser alguma coisa de audição. Então a gente sempre vai no caminho assim, a gente vai descartando, né, alguns aspectos aí. Então passou com o pediatra, passou com o otorrino e descartou problema de audição. E aí ela fez uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, e aí dentro dessa avaliação foram aplicados, né, os testes de acordo com a faixa etária, vários profissionais, e aí fecharam o diagnóstico de autismo. Então assim, quando que eles começaram a perceber tudo isso? No berçário, tá? Então no berçário, as berçaristas, digamos assim, já ficaram de olho e já falaram, tem alguma coisa. É aquele velho ditado que a gente fala assim, né, do educador. Ele bate o olho e já pensa, né, tem alguma coisa, tem aí um atraso no desenvolvimento. Então é muito importante quem trabalha em escola, né, quem trabalha com berçário, com as crianças pequenas, percebeu algum atraso no desenvolvimento, seja parte de atenção, seja parte de linguagem, o que for, é super importante estar pontuando para a coordenação, para depois estar pontuando com a escola. Por quê? Quanto antes um diagnóstico, né, um diagnóstico precoce é resultado de uma intervenção precoce. Apesar de não ter cura, né, digamos assim, com uma intervenção precoce a gente consegue melhorar muitos aspectos, a gente consegue criar estratégias, né, que é super importante também. E nas crianças, né, o que é mais comum? Então, tem crianças que aparentam ser surdas, por exemplo. A ecolalia, né? Então ela fica repetindo o que você fala. Muitas vezes ela faz uma fugaz indiferença. Então, por exemplo, você está conversando com a criança e ela está focada em algum objeto, por exemplo, e ela fica lá. E aí você está conversando com ela, você chama, parece aquilo. Elas aparentam ser surdas, ou ela fica lá também, né? No objeto, um tempão, às vezes com carrinho, com algum brinquedo. E ela tem também uma tendência para o isolamento, né? Então ela fica mais na dela, também é um ponto para a gente observar. Eu recebi uma criança que tinha na época 4 anos, e aí veio para uma avaliação com essa queixa, né? Então, assim, dentro do consultório eu percebi exatamente essas características. Se deixasse, ela ficava lá horas e horas no carrinho, brincando sozinha no mundinho dela. Ela não interagia. Qualquer atividade que eu fazia com ela, tinta, música, qualquer atividade lúdica, dinâmica, eram segundos que ela conseguia prestar atenção. E aí, realmente, características sim, né? Mas pra gente fechar um diagnóstico, é aquilo que eu falei, leva um tempo, leva uma equipe multidisciplinar, não é assim em algumas sessões que a gente fecha um diagnóstico. E aí eu fiz questão de ir na escola, né? Conversar com a escola. E foi muito interessante, por quê? Porque a escola é super parceira e ela ainda falou assim, a coordenadora, falou, olha, vamos fazer o seguinte, fique escondida e observa como que ele fica com as crianças, né? Aí eu falei, tá bom. Então eu fiquei escondida, assim, meio atrás da porta e fiquei observando. Então era um momento que as crianças estavam com Lego, com vários brinquedos.
Então as crianças interagindo, uma conversando com a outra, uma pegando da outra, enfim. E ele pegou um Lego e ficou, né? E ficou lá, ficou como se fosse carrinho no mundinho dele. Alguns minutos depois, as crianças perceberam que eu estava atrás da porta. E aí elas ficavam assim, né? Me olhando. Quem é? Quem é? E ele, lá no mundinho dele, com Lego, como se fosse carrinho. Aí eu peguei e entrei na sala, junto com a professora, e comecei a conversar com a professora. As crianças vieram perguntando: quem é você? Você é mãe de quem? Aquelas coisas das crianças, né? Pois ele continuou com o carrinho, ele me olhou e voltou pro carrinho. Até hoje a gente não sabe se ele me reconheceu, se ele não me reconheceu, porque ele já passava comigo no consultório. Só que ele me olhou e continuou com o carrinho. E nem tchum, né? Então, assim, são essas observações que a gente faz, clínicas, observações comportamentais na escola, que a gente tem que traçar aí alguns caminhos e pontuar, sim, para a família. Então, hoje a gente fala que é assim, né? O que é super importante a gente observar? A criança após os 18 meses, né? Se ela tem algumas características. E essa avaliação é feita por o quê? Por um diagnóstico clínico, uma equipe multidisciplinar e parâmetros científicos, né? A gente tem testes aí que envolvem toda essa questão aí para a gente fechar uma avaliação. Então, hoje a gente fala muito assim também, né? Do transtorno do espectro autista. Tem graus. A gente falava muito de o grau leve, o grau moderado, o grau mais severo. Hoje a gente já fala assim, a gente chama de nível de apoio. Então a gente tem o nível de apoio 1, que seria exigindo apoio. A gente tem o nível de apoio 2, exigindo apoio substancial. E a gente tem o nível de exigência 3, né, que seria o exigindo apoio muito substancial. Mas que seria a mesma coisa também, né? Como se fosse um mais leve, um moderado e um severo. E aí a gente tem que, assim, durante essa pandemia, é um assunto bem polêmico para a gente pensar, né? Assim, no caso dos autistas, né? No caso das crianças que têm o TEA. Por quê? A rotina mudou completamente. Né? Então, assim, ele estava acostumado com uma rotina de ir para a escola, colocar o uniforme, e o autista, ele é muito focado nisso. Se foge da rotina, tem autistas que surtam, digamos assim, né? Eles ficam muito bravos, às vezes eles ficam agressivos. Então, assim, essa criança que eu fui até a escola, né, que eu atendo, teve uma vez, ele estava acostumado a vir aqui na sala, tudo. E aí, tinha estourado um cano da sala, alguma coisa assim, e aí eu tive que mudar de sala. Comigo, que ele estava acostumado, quando ele se deparou que ele estava numa sala nova, nossa, ele fez um escândalo. Começou a gritar, ficou muito nervoso, não queria entrar na sala. Aí depois, aos poucos, com calma, né? Aí eu fui chamando, eu fui mostrando algum jogo. Aí ele veio, mas ele estava super acostumado comigo. Mas assim, fugiu da rotina dele, né? Então assim, nessa pandemia, eu tenho feito muitas orientações com as famílias, com as escolas, de como lidar com essa situação. Claro que um autista mais severo, né, é totalmente diferente, mas pensando num autista mais nível 1, nível 2, né, leve, mais moderado, a gente tem algumas estratégias que são importantes para eles. Então, assim, a gente tem que entender, por exemplo, na escola, né, que a inclusão continua. Então,
não é porque eles estão em aulas remotas, aulas online, enfim, a inclusão continua. É super importante ter um currículo individualizado, um material adaptado, que eu tenho notado bastante também, né? Aí quem quiser comentar alguma coisa, se tem algum aluno que está passando por isso também, a gente vai trocando ideias, aí a gente vai interagindo. Mas o que eu tenho orientado bastante as escolas, né, e as famílias, as mães têm comentado assim: ai, meu filho tá no 2º ano, né, então ele tem 7 anos, autista. Então ele estava acostumado com toda aquela rotina da escola, de colocar uniforme, e agora, na pandemia, né, tudo mudou. Então, pra gente, a gente teve que se adaptar aí a tantas coisas, imagina para eles. Então, o que eu fui orientando, né? Que eles têm que ter o tempo deles também. Não adianta colocar, o autista vai ficar uma manhã inteira assistindo a aula online. Ele não vai assistir, ele não consegue se concentrar, né? Então, assim, qual foi alguma das propostas que eu fiz em algumas escolas e deu super certo? De repente fazer um contraturno, né? Então, assim, ele vai interagir com os colegas o tempo que ele conseguir, que é super importante. Ele tem que assistir às aulas com os colegas, mas a professora, ela pegava assim umas 2 vezes na semana, uma horinha, uma meia hora, e ela pegava e entrava só com ele. Isso é uma ideia, é uma sugestão, é uma hipótese, tá? A gente sabe que às vezes o professor trabalha em outra escola, tem a questão das horas trabalhadas, então a gente sabe que tem tudo isso. Mas em algumas escolas a gente conseguiu fazer dessa forma e tá dando super certo. Então a professora, por exemplo, ela entra umas 2 vezes na semana e ela faz algumas atividades só com ele, né? Mas é super importante ele continuar assistindo, né? Nem se for pouco tempo, às vezes tem dia que eles não querem entrar, então eles não entram, e que eles ficam bravos, e aí eles ficam agressivos, e aí a mãe fala, ele não quer entrar, mas o dia que ele tá mais calmo, ele entrar um pouquinho, nem se for para interagir com os colegas, é super importante. Mas essa é uma ideia, tá? De repente fazer aí alguma atividade no contraturno, que é super favorável também. Por quê? Porque, assim, na verdade, tá fugindo totalmente da rotina deles, né? Mexeu com o sono. Tem algumas mães que elas falaram assim, para não ficar tão fora, né, da rotina, o que elas fazem? Elas colocam um uniforme neles para assistir às aulas online. Eu acho que isso é super bacana também. Só que ao mesmo tempo teve uma criança que pegou birra do uniforme. Por quê? Porque aí ela associava que se colocasse o uniforme, ela ia ter que assistir aquela aula online. Então ela não queria mais colocar o uniforme. Então tem isso também, tem autista que pega a birra do uniforme porque ele associa, né, que ele vai pôr o uniforme e vai ter que assistir a aula online. E aí tem aquelas crianças que eles ficam dispersos, eles estão em casa, então tem os brinquedos, tá fugindo totalmente da rotina. Mas assim, ter um currículo individualizado é super importante, tá? Um material adaptado. Então, tem algumas escolas, alguns professores que mandam os materiais à parte para essa criança. E aí ela vai fazendo aos poucos, com calma. Claro que também tem que ter toda uma parceria da família, né? A família também tem que estar disposta a trabalhar com essas crianças que estão aí passando por um momento, muitas vezes, de resistência, né? Então, a parceria é super importante, tá? Mas é fundamental, né, tudo isso. Então, assim, o tempo, por exemplo, da prova numa plataforma também é uma coisa que estressa muito eles. Eu tava com uma criança que ele já estava ele tá no Fundo 2, na verdade. Então tem lá
as provinhas no Google Forms. E aí o que acontece? Oi, Bel, tudo bem? Aí o que acontece, né? Eles sabem o horário ali que ele vai ter que terminar aquela prova. Então aquilo começa a estressar. Eles começam a ficar extremamente nervosos, irritados. Então, assim, isso também é uma coisa que tem que adaptar. Claro que cada caso é um caso. Tem autista que até tá levando, entre aspas, digamos assim, tá levando, né? Tá conseguindo assistir, tá conseguindo fazer. Tem outros que de repente até tem outros transtornos associados, enfim, que não tá conseguindo se adaptar muito bem a isso. Então a gente tem que avaliar. Cada caso é um caso, mas é super importante a gente fazer estratégias durante essa pandemia. E a parceria da escola com a família é super importante. Então, assim, entender qual é o ritmo da família também, né? Como que, se essa criança tem, por exemplo, um espaço para ela, porque ele precisa de rotina. Então, é importante, assim, organizar um espaço para ele. De repente, você pode organizar os cadernos com cartazes. Então, por exemplo, caderno de ciências, e aí você faz você coloca uma capa laranja, e aí você põe um cartaz que de ciências é laranja, e aí ele tem que ter um pouco mais de autonomia. Claro que dependendo de toda a faixa etária, mas a gente tem que, assim, cuidar, né, de tudo isso, para eles não ficarem mais estressados, porque aí eles ficam estressados e a família fica estressada também. E aí, pensando, né, em estratégias, né, durante a pandemia, a gente tem que pensar o seguinte também, que eu oriento muito as famílias. Então, ele tem que ter a rotina, que é super importante, assistir um pouco das aulas, né, tudo isso que eu falei para vocês. Mas fazer atividades com eles também para estimular várias áreas, porque muitos estão sem tratamento, né? Porque tem alguns profissionais que não voltaram ainda, e fazer atendimento online, às vezes com autista, eles não querem, eles se dispersam, é totalmente diferente do presencial. Então eu trouxe aqui algumas ideias, algumas dicas de estratégias, assim, do brincar, né? Que eu falo que os brinquedos, os jogos, as brincadeiras são muito, assim, são importantíssimas, né? Para qualquer transtorno, para qualquer idade. Então eu trouxe aqui algumas dicas de estratégias para trabalhar com eles. Então, assim, no consultório, né, eu já voltei com meus atendimentos presenciais e eu faço, né, bastante intervenção com autistas. Então tem um jogo que eles amaram, que é esse aqui, que chama o pulo do gato. Então, qual que é a ideia desse jogo? E aí eu faço com eles amam. Então, aqui no pulo do gato, a gente tem alguns objetos, né? Então, a gente tem o gato, tem um tapete, tá? Um gato, um tapete, aí tem uma bolinha, um travesseirinho, tem também um banquinho, essa parte aqui, né, essa parte azul, e tem um travesseirinho preto, tem o vermelho e o preto, e tem como se fosse uma caminha, tá? Então tem todos esses objetos aqui. Então o que eu faço com eles que eles adoram? Aqui nas cartas, e aí vocês podem adaptar também de acordo com a faixa etária, mas esse jogo, por exemplo, eu jogo com crianças assim, a recomendação é acima de 3 anos. Com os autistas, eu trabalho acima de 5 anos com esse jogo que eles adoram. E aí tem as cartinhas. Então tem aqui o jeito que a criança vai ter que reproduzir o cenário. Então esse pulo do gato nada mais é que assim, você tem que reproduzir um cenário. Então você vai mostrar a cartinha, né? Vai deixar ali para ele e ele vai ter que pegar os objetos e colocar exatamente da mesma forma que tá a cartinha. Então, por exemplo, aqui vai ter uma caminha assim, vai ter
algumas cartas que a cama vai estar assim, de repente ela vai estar virada, e aí você vai colocar, e aí ele vai ter que colocar, né, a posição da almofada, do gato, ok, então já é, né, assim, ele já tá trabalhando aí vários aspectos, então memória, atenção, a coordenação visual, motora, enfim, eles adoram. Aí o que eu faço para complementar? Que aí eles gostam mais ainda. Eu pego, né, eles montam o cenário, e aí depois eu falo assim, olha, agora você vai fechar o olho. Fecha o olho e eu vou mexer no cenário. E aí você vai ter que falar o que eu mexi, no que eu mexi. Então eu pego e tiro, por exemplo, no caso desse cenário, às vezes eu tiro a bolinha, ou eu troco, eu coloco a almofada preta embaixo, a almofada vermelha em cima, eu mexo no cenário. E aí depois, né, eles fecham o olho, depois eles olham e aí eles vão ter que falar o que eu mexi no cenário. Gente, eles adoram essa parte. Eles gostam mais dessa parte do que de reproduzir o cenário. Então, assim, esse jogo é uma indicação, assim, que eu trabalho bastante com autistas e eles adoram. Aí, às vezes, né, dependendo da faixa etária, dependendo do grau, eles querem fazer pra mim, então eu também tenho que fechar o olho, aí eles têm que esconder algum objeto. E foi interessante porque, assim, uma vez eu fiz com um autista de 7 anos, e aí eu falei pra ele que eu ia mexer no cenário. Eu falei assim, olha, eu vou mexer no cenário, fecha o olho, e aí você vai ter que falar o que eu mexi. E aí eu tirei uma bolinha. E aí ele veio e falou assim, mas você tirou, não pode tirar. Você disse que ia mexer, não tirar. Olha só como ele foi ligeiro, porque eu falei, eu vou mexer. E aí ele falou que eu errei, né? Que era só para mexer e não tirar do cenário. Então é bacana porque eles vão interagindo melhor com você. Esse que falou isso era aquela criança que ficava horas no carrinho. Eu demorei, se eu não me engano, acho que uns 6 meses para conseguir com que ele interagisse melhor comigo, né? E aí foi assim, bem aos poucos mesmo. Foi, eu falo que foi como se fosse plantar uma semente, né? Então, você planta a semente, aí você vai vendo o resultado até ela se tornar uma árvore. Então foi mais ou menos desse jeito. E é super bacana, né? Porque a gente vê tanto progresso, né, em tudo isso, e muito nessa parte do lúdico, do brincar. Então, outra dica também que é super bacana, que eu faço também com eles, que eu adaptei, né? Então é assim, trabalhar a coordenação motora. Então eu fiz aqui, com uma folha, plastifiquei, aí eu coloquei uma borboletinha com imã atrás e aqui um palitinho com imã, então aqui gruda, tá? E aí ele tem que vir aqui, né? E aí ele coloca, por exemplo, ele vai escolher o caminho preto, então ele vai colocar aqui a borboletinha, atrás ele vai colocar aqui o imã, tá? E aí ele tem que, atrás aqui, ó, ele vai seguindo o caminho e vai seguindo aqui, vai guiando a abelhinha. E aí ela vai até chegar aqui, tá? Na parte da florzinha. Então, é super prático de fazer, tá? Então aí você faz aqui, com a folha, plastifiquei, peguei aqui uma figura, pus um imã atrás, um palitinho aqui com o imã, grudei e aí trabalho aqui, ó, coordenação. Isso aqui com os autistas é fantástico, né? Porque muitos têm dificuldade de coordenação motora, muitos têm dificuldade em linguagem. Então, quando você trabalha jogos, brinquedos e brincadeiras, você acaba trabalhando todos esses aspectos também. Então, trabalhar a coordenação motora é muito bacana, tá?
Depois, eu vou passar o meu Instagram para vocês e aí eu vou postar todas essas atividades que eu apresentei na live. E aí, quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, eu tô aí à disposição, tá bom? Então, essa de coordenação motora, muito legal. E eles amam, né? E aí tem que trabalhar com imã. E se sai do caminho, eu faço voltar. Então, eles adoram também. O que a gente pode também trabalhar com eles, que é fantástico? Trabalhar alinhavo. Gente, amo trabalhar alinhavo. E esse daqui, de repente, vocês podem até confeccionar com eles. Quando eles colocam a mão na massa, digamos assim, fica muito mais prazeroso, né? A atividade. Então, esse aqui vocês podem até, de repente, fazer com eles. Como que eu fiz esse daqui? Eu usei canudinho, tá? Só que pode, por exemplo, usar macarrão. Sabe aquele macarrão que tem, né, o furinho? Então, aí você faz daqui também, eu fiz a abelhinha, a colmeia. E aí você vai, né? E a criança tem que passar aqui, ó, um cadarço. E ela vai passando aqui até completar toda a colmeia. E aí, assim, ó, com canudinho, tá? Ou macarrão, também é super bacana. Então, eles sentam aqui no chão, a gente faz essas atividades, né? Então, eu trabalho muito com coordenação, muito com alinhavo. Eu sou especialista em psicomotricidade também. Então, imagina, né? Se eu não vou estimular bastante essa área, que é super importante. E aí, não só para quem é autista, né? Para todas as crianças é super bacana. Uma outra dica também é trabalhar com pinça, né? Então, você pega assim, compra, né, pinça, e aí a criança tem que pegar objetos com a pinça. Então, por exemplo, você pega aqui, você pode pegar vários objetos, né? Você pega aqui objetos, e aí a criança tem que ir pegando com a pinça. Então, você pode colocar bolinhas de papel, você pode colocar massinha, e aí a criança tem que trabalhar com a pinça. E aí você pode trabalhar também cores com ela. Então, ela tem que separar atividades, as bolinhas através de cores. Oi, Rebeca, tudo bem? As bolinhas através das... e aí ela vai pegando com a pinça as bolinhas e ela vai separando em cores. Então, eu faço, por exemplo, esse aqui que eu tenho também, que são quadrados, né? Eu faço com eles. Então, os quadrados coloridos. Então, a gente tem aqui o amarelo, vermelho, azul e o verde. E aí, você separa massinha ou bolinhas e a criança tem que pegar com a pinça e aí ela tem que colocar de acordo com as cores dentro do quadrado. E aí depois você pode trabalhar quantidade, né? Quantas bolinhas você conseguiu. Então, muito bacana também fazer essas atividades. Que bom, Bel, que você tá amando. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, viu? Eu sou extremamente agitada, né? Eu acho que eu tô na área certa, então eu falo que uma live de 1 hora é pouco pra mim, né? Porque eu já separei tanta atividade aqui pra mostrar que eu falei, eu não sei se vai dar tempo. Mas vocês vão perguntando, vocês vão interagindo, tá? Fiquem à vontade. O que é legal também, que eu faço com eles? Essa daqui são cartinhas com frutas. Tá? Então, por exemplo, isso vocês podem também adaptar, né, de acordo com a faixa etária. Então, você pode, por exemplo, colocar limões, você pode colocar morangos, você pode colocar formas geométricas, e aí você vai adaptando. E aí a gente vai virando as cartinhas, tá? E aí, assim, eu combino com eles. Então, por exemplo, tem banana, tem ameixa, tem limão, né? Que eu mostrei aqui pra vocês. Então, aí vocês vão adaptando. E aí, eu vou virando a cartinha, né? E aí, eu combino com eles assim, olha, quando virar e aparecer, porque aí a carta vai ficar, né, virada assim.
Quando a gente virar e aparecer limão, tem que bater o sino, e eles amam bater o sino. Imagina, né? Só que assim, às vezes, no começo, eu confesso que eu tive que tirar o sino, né? Porque não estava dando certo. Porque eles não estavam prestando atenção em nada e só queriam ficar batendo o sino o tempo todo. E aí eu deixei, claro, porque é uma novidade, então eles ficavam olhando aí embaixo para ver, batia. Então, claro que isso é super bacana. Só que aí não estava dando certo fazer nenhuma atividade, porque eles só queriam bater o sino. Então eu fui aos poucos adaptando o sino, até eles entenderem, né, que pode brincar com o sino, pode bater o sino, mas que quando for atividade, aí a gente tem que prestar atenção na atividade. Então, depende do caso, assim, eles ficam só querendo bater o sino. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, aí eu virava e falava assim, por exemplo, quando for morango, tem que bater o sino. Então, eu ia virando a cartinha. Quando aparecia, por exemplo, morango, eles batiam o sino. Então, quem batesse primeiro ganhava a carta. E aí, dependendo do grau do autismo, da dificuldade, da faixa etária, você vai também adaptando a atividade. Então, por exemplo, as cartinhas têm, por exemplo, uma banana, tem cartinha com 3 bananas, tem cartinha com 2 limões. E aí, o que eu fazia? Eu falava, olha, quando aparecer 3 bananas, tem que bater o sino. Então, eu ia virando. Então, tinha cartinha com 2 bananas, não podia bater o sino. Que se batesse o sino errado, o outro colega, né, que batia. Então, se você batesse com 3 bananas, você ganhava a carta. A Bia aqui está perguntando o seguinte, com relação à alfabetização, que pode estar nos orientando, dar algumas dicas. Trouxe algumas dicas de alfabetização também, Bia. Então, é assim. No caso da alfabetização, tem que ser muito lúdica, né? Claro. Na verdade, não só com os autistas, mas com todos tem que ser muito lúdico. Então, eu trabalho muito com eles, até separei aqui, joguinhos, por exemplo, com alfabeto móvel. Esse daqui, eu peguei várias tampinhas, né? Peguei várias tampinhas e aí eu coloquei aqui, né, várias letras. Então tem a letra E, a letra U, a letra J. E aí o que eu faço com eles também, que deu super certo. Então eu tenho aqui, por exemplo, um dado, né? Eles jogam o dado e aí eles têm que pegar, por exemplo, 5, caiu no 5, então eles têm que pegar 5 tampinhas. Dessas 5 tampinhas, eles vão, né, ver aqui, e com a letra E, vamos ver uma palavrinha com a letra E. Então eu fazia envelopes, né, com várias figuras, abelha, elefante, e aí tem que juntar, né, e falar, o elefante é da letra E. Então fazia com a letra E. Você pode fazer também, por exemplo, aproveitar a caixa e fazer o seguinte, pega a caixa e aí você tira, por exemplo, garrafa PET. Onde que você faz, onde você coloca a rosquinha, você tira aquela parte, coloca nas tampinhas letrinhas e aí ele tem como se fosse um alfabeto móvel. E aí você gruda, né, como se fosse aqui na caixa. E aí o que acontece? Vai estar lá como se fosse a boquinha das garrafas PET. Nas tampas vocês colocam também letrinhas. E aí você sorteia uma figura. Então, bola. Então a criança tem que pegar. Qual é a bola? Qual que é o bo? B com O. E aí ela vai rosqueando e vai formando também. Então, além de você estar trabalhando as letrinhas com alfabeto móvel, você está trabalhando a coordenação motora também, de estar rosqueando. Mas o que é legal, assim, na alfabetização, eu tenho trabalhado muito, assim, com crianças de 6 anos, 7 anos. Claro que em muitos casos a alfabetização é mais lenta, né, do que uma criança que não tenha o transtorno.
Então a gente vai trabalhando muito assim, alfabeto móvel, no lúdico, de juntar, de reconhecer, fazer cartazes com eles, com rótulos, né? Super bacana trabalhar com rótulos. Então você recorta rótulos e aí você vai associar com as letrinhas e aí você vai todo esse processo, tá? Mas assim, tem que ser muito lúdico para eles. E aí vai depender também, como eu falei, do grau, né? Se é mais leve, se é mais severo, se é moderado. Mas você já inserindo esse tipo de atividades com eles, que eles vão ter que montar, trabalhar bastante com alfabeto móvel, tampinhas, você pode juntar também e tem que colocar em elástico, e aí você monta palavrinhas, e aí ele tem que juntar através de elásticos. Depois eu vou postar esse também, né, como se fosse caça-letras. É muito legal também, tá, Bia? Então, assim, na alfabetização, gente, muito lúdico e sempre com essas brincadeiras, esses jogos de quebra-cabeça, das vogais, e aí você vai trabalhando aí com as crianças. O resultado, assim, tem sido bem bacana, eles estão conseguindo, né, se alfabetizar, mas é como eu falei, muitas crianças, elas entram no segundo ano ainda naquele processo pré-silábico ainda, né, ainda ela consegue só juntar algumas letras, então é muito provável que seja mais lento esse processo. Mas sempre trabalhar muito dessa forma, assim, letrinhas, o lúdico de juntar, e ela vai associando, tá bom? Trabalhar também, que é super bacana, a gente tem que trabalhar a matemática, né? Então, quantidade. Então, por exemplo, você pegar garrafas PET e fazer como se fosse boliche, né? O que eu faço aqui com eles? Eu tenho aqui as garrafas PET e aí eles jogam e aí a gente coloca num cartaz a quantidade que ele derrubou. Então, quantas garrafas essa criança derrubou? 3 garrafas. Então, na primeira rodada ele derrubou 3. E eu derrubei 2. E aí, conforme também a faixa etária, vocês podem colocar dentro da garrafa PET ou mesmo fora. Vocês podem colocar um papel com números. E aí ele tem que somar. Então, por exemplo, ele jogou a garrafinha, ele jogou a bolinha e ele derrubou 2 garrafas e uma garrafa tinha o número 3 e a outra tinha o número 5. Então, quantos pontos ele fez? Ele fez 5 pontos. Tá, então a gente vai colocar no cartaz porque ele fez 5 pontos. Então, dependendo da idade, você vai adaptando a atividade, mas é muito bacana e super interessante trabalhar com quantidade também. Esse daqui que eu tenho é a gente chama de Os Olhos do Monstro, né? Então é assim, aqui tem os monstros, digamos assim, e tem olhinhos. Eu tenho os olhinhos aqui soltos. Tá? Então, esses olhinhos que você compra aí nas lojinhas, na 25, esses olhinhos assim, que eles adoram, os olhinhos. E aí tem o dado, né? Tem o dado que veio no jogo, mas eu gosto bastante de usar esse, tá? Esse aqui é maior, mais visual. Então, conforme eu fico com um monstrinho, a criança fica com outro. E a gente vai jogando o dado. Então, caiu 4, eu tenho que colocar 4 olhos. Na outra rodada, 1. Então, eu coloco um olhinho. E aí ela vai jogando e vai colocando. Todos esses monstrinhos, eles têm 45 olhos. Então, quem completar primeiro, vence. Então, aí você está trabalhando também essa parte de quantidade. Então, associar o número, e aí ele tem que colocar, então deu 5, então ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima rodada, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele vai
associando, né, a quantidade ao número, também é super interessante. Então, trabalhar sempre muito o lúdico com eles, tá? Essas estratégias, assim, durante a pandemia, é o que eu falo, ele precisa de rotina primeiramente, né? Ele precisa ter rotina, adaptar, né, de acordo com cada família, com a rotina, porque tem criança que tá ficando com a avó, tem criança que os pais estão trabalhando em casa, e aí vai ter que adaptar. A escola tem que adaptar, né, todas essas atividades, os materiais, um currículo individualizado, material adaptado, tempo de prova, ter paciência em relação que ele não consegue ficar o tempo inteiro, uma manhã inteira assistindo aula. A sugestão, uma hipótese do contraturno, é uma ideia, que nem eu falei, não é uma obrigação, é uma ideia, né? Um currículo individualizado, um material adaptado faz parte da inclusão, então isso a escola precisa fazer. A ideia do contraturno é uma opção. Se possível, 1, 2 vezes por semana é super importante para pegar a criança. E as mães, assim, elas acabam que ficando felizes também, né, com tudo isso. Porque elas percebem assim, o meu filho está sendo bem visto, ele está sendo bem cuidado, a escola está, né, fazendo o papel dela, está tendo um olhar diferenciado com o meu filho. Então, quando existe toda essa parceria, né, de escola, mas a parte da família também é importante ter essa rotina e essas estratégias de estimular com essas atividades. Então, principalmente quem está em fase de alfabetização, né? Eu falo que eu acho que todos os alunos estão sofrendo muito, né, em relação a essa parte pedagógica, eles não estão interagindo com os colegas, isso mexeu com todos. Mas quem está na fase de alfabetização, seja autista, seja não autista, é o que também está, né, sofrendo muito, porque a gente sabe o quanto é importante, né, essa fase. Então, a família separar, né, atividades bacanas, atividades que vão estimular a criança, muito lúdico, sentar no chão. A criança, ela não pode pegar birra de atividade, ela não pode pegar bronca, né, de colocar um uniforme, de assistir a aula online. Então a gente tem que ter todo um cuidado especial para tudo isso. Mas trabalhar assim a coordenação. Pode trabalhar também esse aqui, que é muito legal. Que aí também, ó, com velcro, né? Você coloca aqui, ó. Crianças adoram. Tipo como se fosse um quebra-cabeça. E aí, com EVA, né? Você faz aqui umas bolinhas e aí ela tem que completar. Aqui o azul com verde, com vermelho, o amarelo com amarelo. Eles amam. Primeiro que eles adoram fazer isso, né? Eles adoram fazer isso aqui. E aí depois eles vão, né, ter que ir montando aqui, ó. Então, eu acho que é super legal. E o mais legal ainda é fazer com a criança. Eles amam, né? Eles amam recortar, participar. Então, você sentar no chão, fazer o material com eles é muito, muito, muito legal. E eles ficam... eu falo que o nosso cérebro, né? Ele funciona muito, claro, através de motivação e de prazer. Então, quando você está motivado, quando você tem prazer em fazer alguma atividade, o nosso cérebro produz, né, a substância dopamina, que é a substância da atenção. E aí, quando você tem mais atenção, né, automaticamente a aprendizagem flui. Então, funciona do mesmo jeito com os autistas também, tá, gente? Então, é assim, já são 10:06, eu preciso gravar a live. Tinha tantas outras coisas para fazer aqui, para mostrar, mas passa muito rápido. E eu também sou agitada, eu adoro falar, então imagina, né? Mas assim, gente, queria falar o seguinte. Dia 16 de outubro, eu vou dar um curso online aqui pelo CIESP sobre
o transtorno do espectro autista. E aí vai ser um curso mesmo de 3 horas. Eu vou mostrar testes que ajudam no diagnóstico, características, o que é esperado para cada faixa etária, mais dicas de atividades. Então essa live, na verdade, foi assim um tira-gosto, digamos assim, uma entrada, né? E o prato principal vai vir aí mais pra frente, que aí vai ter mais tempo. Aí eu vou mandar o material para vocês por e-mail, para vocês irem acompanhando durante o curso. Então quem tiver interesse, dia 16 de outubro, vou estar fazendo esse curso online aí só sobre o espectro autista. Aí vou falar de Asperger também, a diferença, porque tem aí o Asperger, que também, né, faz parte aí do espectro. Então vai ser um curso bem bacana. Meu Insta, né, meu Instagram, Fadobrilovitch Oficial. Quem tiver interesse, entra lá no Instagram. Vou postar essas atividades aí também, para quem quiser pegar as ideias, o pulo do gato, o olho do monstro, das tampinhas. Aí eu vou postar também do curso, tá? As informações, quem tiver interesse. Também eu acabei de lançar um livro, a contribuição da neurociência no desenvolvimento e potencialidades da criança na primeira infância. Também tá lá no meu Instagram, Fadobrilovitch Oficial. Então quem tiver também interesse, aí eu posto no correio para vocês, coloco dedicatória, autografado, tá bom? Então vai estar lá também, gente. Preciso encerrar, porque senão não consigo deixar gravada lá pro CIESP. Mas agradeço aí a participação de todo mundo. Espero que, né, tenha contribuído aí. E aí a gente pode se ver aí no curso, dia 16 de outubro, tá? Então, meu Insta, Fadobrilovitch Oficial, tá? É só entrar lá no Insta, vou estar postando as informações de cursos, do livro, os materiais. Eu tô sempre postando também algumas atividades que eu faço com as crianças aqui no consultório, né? Alguns vídeos, né, que as mães me autorizam também. Então, vou estar sempre colocando lá no meu Insta, tá bom, gente? Mas, obrigada aí a todos. Aqui tinha dado uma parada e agora que eu tô lendo aqui, vamos ver. A Bel colocou aí as inscrições pro curso. Obrigada, Bel. Obrigada aqui, Andréia, Márcia. Eu falo que a live tinha que ser pelo menos de umas 2 horas, né? Porque a gente traz tanta ideia, a gente tem tanta informação aqui. Mas quem tiver interesse, aí vai ter um curso mesmo, que eu falei. Aí eu vou mostrar o CID-10, vou mostrar o DSM 5ª edição, sobre a parte de comunicação, linguagem. Aí vai ser um curso mais completo, tá? Então, quem tiver interesse, agradeço a participação, né, de todos aí. Falta 5 minutos, não quero encerrar, mas preciso. Então, gente, quem tiver interesse, entra lá no Insta. A Isabel colocou também as informações aí, tá? Do curso, já estão abertas as inscrições, dia 16 de outubro. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Bel. Obrigada, Regina. Beijo, Rebeca. As vagas são limitadas, é verdade, hein, gente? Corre, que é um tema que o pessoal gosta bastante aí. Vai estar bem completo. Aí eu vou estar mandando os materiais para vocês antes do curso, para que vocês possam acompanhar na parte dos testes, tá? Porque aí vocês conseguem entender melhor, tá bom? Então, obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, Bel.